Oi, oi, tudo tranquilo? Eu sou o professor Danilo Cruz e esse vídeo é parte da disciplina Clínica Ampliada e Tecnologias de Cuidado, que por sua vez é parte da pós-graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Faculdade Olga Mattig. Nesse vídeo especificamente, teremos a chance de explorar os eixos fundamentais da clínica ampliada, investigando novamente, para que a gente consiga estimular a nossa criatividade, nossa curiosidade e buscar pesquisas a respeito desse tema. Então, a proposta da clínica ampliada engloba, na verdade, os seguintes eixos fundamentais. Primeiro, compreensão ampliada do processo de saúde e doença. Nessa perspectiva, a gente sabe que a gente precisa evitar uma abordagem que privilegie excessivamente algum tipo de conhecimento específico, porque a gente sabe que cada teoria faz um recorte parcial da realidade. Então, do mesmo modo, pode-se perceber vários aspectos diferentes, como, por exemplo, patologias orgânicas, correlações de forças da sociedade, como, por exemplo, a questão econômica, as questões culturais, as questões étnicas, a situação afetiva, etc. E cada um desses aspectos poderá ser mais ou menos importantes em dado momento. A clínica ampliada tem o objetivo de construir sínteses singulares, únicas, tensionando aí os limites de cada matriz disciplinar. Ela põe em primeiro plano a situação concreta do trabalho em saúde, vivida a cada instante por pessoas reais. Então esse eixo traz, na verdade, a necessidade de um modo diferente de fazer a clínica, numa amplificação do objeto de trabalho e na tentativa de alcançar resultados eficientes, incluindo sempre novos instrumentos nesse fazer. O segundo eixo é a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas. Nessa perspectiva, a gente vai perceber que a complexidade da clínica, em alguns momentos, provoca alguma perplexidade e alguma sensação de desamparo nos profissionais que não sabem como lidar com essa amplidão. Então, o reconhecimento dessa complexidade, na verdade, deve significar a tomada de consciência da necessidade de compartilhar pareceres, compartilhar diagnósticos de problemas e possibilidades e propostas de solução. Este múltiplo compartilhamento vai tanto no sentido da equipe de saúde, dos serviços de saúde envolvidos e da ação intersetorial que está sendo envolvida ali, como na direção dos usuários. Por mais que constantemente não seja possível ter uma solução mágica, uma solução unilateral, frente a uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, a gente aposta que se dispor a aprender a fazer algo coletivamente, de forma compartilhada, é infinitamente mais potente, mais forte, mais significativo do que insistir em uma abordagem pontual e individualizada. Terceiro aspecto, terceiro eixo aí é a ampliação do objeto de trabalho. É preciso lembrar que as doenças, as epidemias, as pandemias, os problemas sociais em geral ocorrem em pessoas. E por isso, o objeto de trabalho de qualquer profissional de saúde deve ser sempre a pessoa ou o grupo de pessoas que ali está sendo envolvido, por mais que o núcleo profissional, por mais que a especialidade daquele profissional seja bem delimitada. As organizações de saúde também foram vitimadas, na verdade, por essa fragmentação do processo de trabalho ocorrido após a Revolução Industrial. Então, essa fragmentação produziu, na verdade, uma redução progressiva do objeto de trabalho através da excessiva especialização profissional. Em vez de profissionais de saúde responsáveis por pessoas,
nós temos, infelizmente, de maneira bastante frequente, responsabilidades parciais sobre procedimentos, sobre diagnósticos, sobre pedaços de pessoas. Existe uma hiperespecialização. A clínica ampliada vai fomentar uma ampliação da lógica do trabalho para que pessoas se responsabilizem por pessoas. Então a proposta da equipe de referência e apoio matricial que nós vamos ver ao longo do curso, veremos aí no prosseguir da disciplina, por exemplo, contribui muito para essa mudança de cultura. Poder figurar seu objeto de trabalho como sendo um todo em interação com o seu meio é uma das propostas e desafios colocados pela clínica ampliada e que também, é importante dizer, faz toda a diferença. O quarto eixo é justamente o eixo da transformação dos meios ou instrumentos de trabalho. É bom que a gente lembre que os instrumentos de trabalho se transformam intensamente na prática da clínica ampliada. Vemos que alguns arranjos, alguns dispositivos de gestão são necessários para que a gente consiga privilegiar uma comunicação transversal na equipe e entre as equipes envolvidas na rede assistencial e no território, no caso aí na atenção intersetorial. São necessárias técnicas relacionais que venham a propiciar uma clínica compartilhada. É preciso que a gente aprenda a ampliar as capacidades de escuta do outro e de si mesmo, a capacidade também de lidar de forma crítica com algumas condutas que já estão automatizadas em nós, de lidar com a expressão de problemas sociais e subjetivos, de lidar com as famílias, de lidar com as comunidades, etc. O quinto eixo é o suporte para os profissionais de saúde. Olha que interessante. Uma clínica não ampliada, tradicional, com objeto de trabalho reduzido, termina, na verdade, tendo uma função falsamente protetora ao permitir ao profissional não ouvir uma pessoa, não ouvir um coletivo em sofrimento e assim tentar não ter que lidar com a própria dor ou com o próprio medo que o trabalho em saúde pode vir a trazer. Por isso é imprescindível criar instrumentos de suporte aos profissionais de saúde, para que eles possam, por sua vez, enfrentar também as suas próprias dificuldades, com identificações positivas e negativas, com diversos tipos de situação, contra transferências, situações as mais variadas. O ponto principal aí é que se fortaleça para enfrentar primeiro o suposto ideal de neutralidade que não existe, um ideal de não envolvimento, que muitas vezes, na verdade, cria um tabu e coloca um interdito para os profissionais de saúde quando o assunto é sua própria subjetividade. Então, a partir do ponto inicial, a gestão deve cuidar para incluir o tema nas discussões de caso, no delineamento do projeto terapêutico singular e assim evitar individualizar ou culpabilizar os profissionais que estão com algum tipo de dificuldade. É bom lembrar que as dificuldades pessoais no trabalho em saúde refletem muito frequentemente problemas do próprio processo de trabalho. Por exemplo, uma baixa grupalidade solidária na equipe, uma alta conflitividade ou até mesmo uma dificuldade de vislumbrar os resultados desse trabalho em decorrência justamente da fragmentação das nossas funções. Obviamente nós teremos a chance de discutir de maneira mais aprofundada cada um desses tópicos, cada um desses pontos, desses eixos. Por isso eu digo, pesquise mais, estude e vamos construir em nós a necessária ampliação da clínica. Grande abraço e até breve.